É muito bom quando você consegue ver com os teus olhos aquilo que você orou. Muito bom. Deus é bom, Deus faz. Aproveitar para dar uns recadinhos para você. Segunda-feira, culto de oração, 20 horas. Quarta-feira, as quartas-feiras proféticas. Temos tentado fazer aquilo que o Senhor direcionou ao nosso coração. Então você vai perceber que as quartas-feiras vão estar um pouco diferentes. Pastor, mas tem como ser diferente? Eu também achava que não. Mas segundo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, e estamos tentando fazer uma quarta-feira diferente do domingo, algo profético de verdade. Palavra profética direcionada por Deus. Não uma palavra profética de homens, mas uma palavra profética de Deus, para direcionar para a nossa vida aquilo que o Senhor tem para fazer. Então, às 20 horas, vem aí, chama alguém e vem com expectativa, porque o Senhor tem feito grandes coisas na quarta-feira. Amém? Quinta-feira as mulheres vão, né? Vai ter um novo dia, né? Depois a pastora vai comunicar a vocês. Quinta-feira agora não tem encontro de mulheres. A pastora está direcionando um novo dia aí, logo, logo vocês vão estar cientes disso. Amém? As mães que eu já vi, de novo, Feliz Dia das Mães. Aqui eu não vi, Feliz Dia das Mães para você. Lembrando que todo dia é Dia das Mães, né? Assim como eu falei de manhã. Sabemos que agora na internet, Facebook, Instagram, vai chover de texto, vai chover de declarações. Sabemos que é um dia misturado, um monte de sentimento, de alegria, outros de tristeza. Uns têm sua mãe perto, outros não têm mais, outros sua mãe, enfim. Mas é o Dia das Mães, sabemos que o Dia das Mães é todo dia, mas que você honre a tua mãe todos os dias. Você viu lá que, se você acompanha a rede social, eu coloquei uma foto lá que está a pastora, minha irmã e minha mãe. Amo vocês, está tudo certo, porque eu sei que é todo dia. E não adianta, né, eu colocar um textão lá, se hoje mesmo... Então, ontem minha mãe pediu para me fazer uma coisa, deu aquela torcida no bico, né? Não adianta textão hoje e amanhã a mãe fala, chata. Ou então pensa uma coisa, pensou, já falou. Sem ouviu, escutou. Não adianta aquele textão maravilhoso, aquela foto linda. Se é uma dificuldade para obedecer, se é uma dificuldade para fazer o que ela pede, se é uma dificuldade para honrar. Eu acho que a maior prova de amor é a honra. E quando a Bíblia diz para honrar o pai e a mãe, não diz para honrar o pai e a mãe bom. Aquele ruim também tem que honrar, aquela chata também, que a Bíblia manda honrar. Né? Então, quer honrar a tua mãe de verdade? Melhore. Né? É igual eu falo para minha mãe. Talvez eu mesmo não vou fazer uma declaração de amor para minha mãe, não faço, não é muito do meu feitio, mas eu tenho certeza que a polícia nunca mais vai invadir minha casa. Nunca mais a tua amiga vai falar que eu ando com alguém que usa droga. Então, eu acho que a melhor forma de honrar é essa. O melhor presente é esse. Então, tenho certeza que do que viu e viveu não vai viver mais e agora é diferente. Então, essa é a melhor forma de honrar. A melhor forma de honrar sua mãe é com atitude. Você já honre sua mãe. As atitudes talvez é melhor do que palavras, porque palavras qualquer um pode escrever, qualquer um pode falar. Mas atitude não, atitude marca. A palavra vai embora. Tá bom? Então, que Deus abençoe todas as mães aí. Você, fica esse recadinho para você, honre seu pai e sua mãe. Meu pai e minha mãe não é legal. A Bíblia não perguntou se era, só disse que era para honrar. Então, às vezes é chato, mas tem que honrar também. Né? É tranqueira, mas tem que amar também. E tenho certeza que o Senhor vai tocar no teu coração. Amém? Temos um recadinho aqui, um videozinho, não é isso? Das mães aí? Mãe é artística aí. E é obra de arte. Apaga a luz para nós aí, por favor. Voltar também. Isso. Mãe é artística e é obra de arte e é o meu amorzinho da minha vida. Ela ama muito eu, porque eu sou muito obediente. Tudo. Feliz Dia das Mães, mãe. Feliz Dia das Mães, mãe, te amo. Feliz Dia das Mães, mãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães, mãe, você é muito importante pra mim. Feliz Dia das Mães, mãe, te amo. Dia das Mães, te amo muito, mãe. Feliz Dia das Mães, mãe, te amo muito. Feliz Dia das Mães. Mãe, feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe, te amo. Mãe, te amo, feliz Dia das Mães. Dia das Mães, mamãe, que Deus te abençoe. Oi, mãe, tudo bem? Te amo, tá? Te desejo um feliz Dia das Mães. Oi, mãe, feliz Dia das Mães pra senhora. Te amo. Você cuida muito bem de mim. Mãe, você é a melhor do mundo. Te amo. Mãe, te amo. Minha mãe é muito inteligente e também muito bonita. Minha mãe é bonita. Mamãe, te amo. Mãe, em nome de Jesus. Mãe, Jesus também. Manda um beijo pra ela. Mamãe, te amo. Te amo, sou tudo pra você. Minha mãe
ela é minha melhor amiga e minha melhor amiga, e ela é muito inteligente. A minha mãe é a coisa mais especial da minha vida. Mãe, te amo. A mãe é linda. Mãe é linda. É o amor da minha vida. É a melhor mãe do mundo. Mãe é do meu amor. Minha mãe com carinho. A mamãe é inteligente. A minha mãe é inteligente. A minha mãe é bonita e amável. Mamãe, eu te amo. A mamãe é o amor da minha vida. Mãe é a tia. Você percebe que eles vão ficando mais grandinhos, eles vão ficando mais, né? Os menorzinhos é mais carinhoso, o grandinho já vai ficando, né? Eu mesmo tinha vergonha da minha mãe. Quando eu ia jogar bola, eu não gostava que ela fosse ver, não. Eu ficava com vergonha. Ela sabe, ela tinha que ir escondida, porque se ela visse ela ficava com vergonha dela e não queria jogar. A gente vai ficando mais grandinho, a gente vai ficando meio, né? Viu, Matheus, né? Hein, Matheus? Fala, mamãe, te amo. Fala. Amém? Vamos tirar o nosso dízimo e nossas ofertas. Vamos adorar o Senhor com nossas contribuições. Dizer para você que ficou pronto os banheiros lá de cima do Kids. Você vai perceber que vai diminuir o fluxo de subida e descida aí. As irmãs ficaram contentes que não vai precisar subir e descer mais, né? Elas ficaram mais contentes por não subir do que o banheiro que ficou pronto. Você vê como é que é, né? Mas glória a Deus por isso, está pronto lá. Não terminamos ainda. Faltam algumas coisas, mas já está funcionando. Para a glória de Deus, né? Então você faz parte disso, você contribuiu para isso. Está faltando a cafeteria lá, fazer algumas coisas. A pastora está pegando no pé do Haroldo, né, Haroldo? Demorar, quanto mais demorar, quando você vê o Haroldo chegando, você vai ser aquele que demorou, viu? O Haroldo vai deixar bonito lá de uma forma bem bacana, você vai gostar. A ideia que ele teve, eu gostei, a pastora gostou. Eu tenho certeza que vai ficar bonito lá, vai ficar pronto também logo logo. Então, para você entender que você faz parte disso, sua contribuição faz parte disso. Então, não deixe de contribuir, não deixe de participar, não deixe de adorar o Senhor com as suas contribuições, porque a contribuição também é uma adoração. Deixa eu aproveitar para explicar como eu expliquei de manhã, vou explicar à noite agora de novo. Você vai ver, você já percebeu, quando você vai fazer sua contribuição, você percebeu que aparece aí Ministério Evangélico, Palavra de Vida, tá lá. Às vezes você não viu até o final, só viu lá Ministério Palavra de Vida, tal. Aí você acha, poxa, então agora o dízimo vai tudo para a sede? Não. Vou explicar para você. Continua do mesmo jeito, da mesma forma. É que agora ficou pronta a nossa conta jurídica. Depois de tanto tempo, a gente pedindo. Que a gente quer a conta jurídica por quê? Traz mais credibilidade, principalmente a gente que trabalha com essa área social. Às vezes para você conseguir doações, parcerias com algum patrocinador, ele sente muito mais confiança com o CNPJ do que o nome físico. Então agora ficou pronto. A nossa conta jurídica está funcionando, então por isso que você percebeu essa alteração. Continuando no mesmo lugar, né? Pastor, mas pensei que era para a sede. Não, para a sede a gente só dá o dízimo. Ah, pastor, mas você manda dinheiro para a sede? Ela nunca pediu. Nunca pediu. A Palavra de Vida Sede não pede dinheiro, o dízimo das congregações. Mas eu entendo que precisa semear, precisa ser fiel nisso. E desde quando assumi a igreja, sempre mandei o dízimo sem mesmo que ele não pedisse. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, fizemos 2 obras, uma de 40 mil, outra quase 60. E o Senhor ajudou, proveu e fez, porque o Senhor sempre vai multiplicar e sempre vai honrar onde há fidelidade. Seja fiel a Deus, faça a sua parte. Não precisa fazer nada de extraordinário, não. Só fazer a sua parte já contribui e já nos ajuda para cada vez mais crescermos e deixarmos cada vez mais a casa do Senhor bonita. Então os irmãos vão adorando o Senhor aqui, os irmãos vão adorando aí, os irmãos vão passar. Os envelopes já estão aqui, não viu o Cauã? E se você quiser fazer na forma eletrônica, QR Code na tela, ou no encosto da tua cadeira aí. Ah, pastor, pode falar encosto? Pode. Não tem nada a ver, não. Tá aí no encosto, é só direcionar teu telefone, você vai direto para a conta aí e adora o Senhor com as suas contribuições. Amém? E os irmãos vão adorando o Senhor aqui. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já
já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Glória a Deus. Pai, queremos te agradecer. Cada oferta, cada dízimo na tua casa, entregue hoje. Não é uma oração de troca, nem de interesse, mas de agradecimento. Porque sabemos que se não fosse o Senhor prover, não teríamos. Continua abençoando os teus filhos, protegendo, multiplicando. Porventura tem alguém nessa noite aqui com dificuldades de emprego, que o Senhor possa abrir uma porta, uma oportunidade para o teu filho, para a tua filha. Ele tem se esforçado, ele tem entregado o currículo, ele tem se capacitado, mas sabemos que o Senhor pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite, engrandecendo o teu nome. Assim te oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Quem crê diz amém e aplauda o Senhor. Maria, você veio de assembleiana hoje, foi? Você veio de assembleiana? E a palavra de vida, viu? Não esqueça disso. Hã? No Dia das Mães também a Duda pode falar que a minha mãe é uma onça, né? Hã? Não, você tá... cara. Pastora pediu para me explicar para você, mãe que está aí, que talvez não tenha visto seu filho no vídeo, talvez no dia que foi gravado seu filho não estava na salinha lá, então já vai perdoando a gente aí. Sabe que crente tem que ficar bem explicadinho, né? Bem explicadinho, bem mastigadinho para não dar. Tá sem tempero essa? Deixa eu ver. Tá boa. Obrigado, Deus abençoe. Então a gente está explicando para você, tá bom? Talvez no dia que as tias gravaram lá, seu filho não estava na verdade, você não estava na igreja, então seu filho não veio, por isso não está lá, tá bom? Então não dava para esperar, tipo, todo mundo. Então nós pegaram um dia e filmaram, por isso que talvez seu filho não apareceu aí. Estou deixando bem explicadinho, tá bom? Aproveitar que é ceia para a gente não, né? E o painel para tirar foto lá, isso. Tem um painel para você tirar foto do seu filho lá. Marcar a gente lá e... é benção. Aproveitar para apresentar os nossos visitantes essa noite. Cadê a Kimberly? É Kimberly, é isso? Acertei? Glória a Deus, hein? Seja bem-vindo em nome de Jesus, está lá atrás, né? Deixa eu ver, cadê a Kimberly? Não consigo nem ver. Isso. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você está em casa, tá bom? Como a pastora disse, você está na casa do Pai. Essa é a palavra de vida enseada. Sou o pastor Evers. Fique à vontade, sinta-se à vontade, está em casa, tá bom? Tem mais alguém nos visitando essa noite que não deu o nomezinho ali? Tem mais alguém? Não? Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Kimberly. Isso. Não faltou nada, né, pastor? Ah, hoje tem caldo verde. Você não queria fazer o recado, filha? Caldo verde hoje, tá bom? É isso? A velha fez, a velha? Se tiver ruim, foi a velha, viu?
É isso? Mais alguma coisa? Ah, os aniversariantes, isso. Não tem? Não tem ninguém que fez aniversário essa semana? Então vamos lá. 2 Samuel, capítulo de número 6. Tem? Daniel? Cadê ele? Cadê ele? Vem aqui, mano, pra gente orar então. Tá com vergonha? Ah, ele é vergonhoso? Meu Deus, hein? Vira falar agora pra todo mundo olhar pra tu. Estende a mão pra cá pra te abençoar a vida dele. Pai, tá aqui o teu filho. Mais uma primavera, mais um ano de vida. Essa data se repita por muitos e muitos anos. Sabemos que os melhores presentes vêm das tuas mãos. Então que tu possa presentear o Daniel com algo vindo das tuas mãos. Se de verdade seja um ano novo, um ano de coisas novas, de momentos novos, tempo novo com o Senhor. Mostra cada vez, se revela cada vez mais para o teu filho. Você sabe que o seu filho tem um chamado, o seu filho tem uma promessa. E só o Senhor para sustentar e fazer. Então abençoa ele, que de verdade esse ano seja o ano novo, o ano da mudança, o ano da transformação. Essa é a oração que nós fazemos, abençoando o nosso irmão. Estamos felizes por mais uma primavera aqui completa. E abençoamos ele em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E quem crê diz amém e aplaude o Senhor. Deus te abençoe, mano. Passou a vergonha, pronto. 2 Samuel, capítulo de número 6. Segunda Samuel, capítulo de número 6, a partir do verso 10. Carol, já sabe daquele nosso trato lá, enquanto tá, glória, já estava de manhã, já escutou, dá aquela força para nós aí no glória. Glória, aleluia, nem que esteja ruim, só para o povo vir junto contigo. 2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do verso 10. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Versículo 12. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Pai, está aí a tua palavra, ela não é minha, ela é tua. Mas como tu queres essa noite, da maneira que tu deseja. Tu és soberano nesse lugar. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Mais uma vez num culto de ceia, porque sabemos que tudo que for feito aqui é em memória de ti. Mais uma vez vencemos, chegamos, estamos sentados na mesa contigo. Muito obrigado por essa oportunidade. Talvez pessoas gostariam de estar aqui essa noite e não podem. Não querem, não desejam mais estar. Mas nós estamos aqui, porque entendemos que esse lugar é o melhor lugar para estar, assim como cantamos. E a tua presença é algo maravilhoso que não dá para ser trocado por nada. Ai, se não fosse a tua presença nas nossas vidas. Senhor, continua conosco. Espírito Santo de Deus é tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco. Espírito Santo, tu é o único espírito bem-vindo nesse lugar. Qualquer outro espírito que ainda insiste em ficar, seja repreendido e queimado em nome de Jesus. Você nunca vai ser bem-vindo nesse lugar, inimigo. Nunca. O fogo vai te pôr para fora. A chama vai te queimar. Você não vai sentir a vontade nesse lugar, porque esse lugar habita a presença de Deus. E onde a presença de Deus está, há liberdade. Não há prisões diante da presença de Deus. Não há amarras que resistam à presença de Deus. Não há algemas que resistam à presença de Deus. Porque onde a presença de Deus está, há liberdade. Sinta-se livre agora. Sinta-se livre agora. Meu amigo, continua conosco. Continua falando conosco. Tu já tem falado com a gente desde o início. Mas continua conosco. Fica conosco. Faz o que tem que ser feito essa noite. Por enquanto ainda é aqui. Por enquanto a mesa ainda é aqui. Mas vai chegar um dia e não está muito longe. Nós estaremos aí junto contigo. E aí não tem choro. Aí não tem dor. Aí não tem tristeza.
Aí só tem alegria, gozo, adoração. Mas enquanto não chega esse dia, nos sustenta aqui. Nos sustenta aqui, nos dá força, nos ajuda, nos protege. Nos esconde debaixo das tuas asas. Muito obrigado. Muito obrigado. Continua conosco. Assim eu te oro em nome de Jesus e você diz amém. Vivemos tempos difíceis para a igreja. Talvez você pense assim: poxa, pastor, difíceis, mas nunca vimos tantas igrejas tão cheias. Nunca vimos tantas pessoas se converterem, nunca vimos tantas pessoas buscando ao Senhor, os mais antigos aqui, que tem na igreja, os que nasceram na igreja. Sabe que antigamente as pessoas tinham vergonha de ir para a igreja. Dizer que ia para a igreja era algo reservado para aquele povo. Ali as pessoas tiravam sarro, ali as pessoas falavam um monte de coisa, brincavam, zombavam. Alguns tinham, quando via com a Bíblia, tirava sarro. Aquele tempo era diferente. Não é que nem hoje. Se tornou algo com mais acesso. Hoje o jogador de futebol, ele faz um gol, diz que não é ele, é lá. Televisão, hoje tem novela da Bíblia, hoje tem série da Bíblia. Antigamente não era isso. Para se manter firme era difícil. Para se manter em posição era complicado, porque não tínhamos tanta facilidade de acesso como temos hoje. Então hoje você vê muito mais igrejas, hoje você vê muito mais igrejas mais cheias, muito mais procura sobre a palavra, sobre estar na igreja, mas isso não quer dizer que sejam tempos tão bons. Porque vivemos tempos de hoje que valorizamos coisas, situações e não mais a presença. Então podemos ter hoje uma igreja lotada e ao mesmo tempo vazia. Podemos ter igrejas cheias e ao mesmo tempo vazia. Como assim, pastor? Porque às vezes a gente só se ajuntamos para estar perto um do outro, mas não se ajuntamos mais para buscar a presença de Deus. Como cantamos aqui de uma forma muito maravilhosa e sentimos muita presença de Deus, nossos louvores não podem ser vazios. Nossas lágrimas não podem ser mais fingidas. Precisamos voltar a ser aquele povo que busca a presença, que vai atrás dela, vai de verdade, entra aqui essa noite buscando a presença de Deus de uma forma. Eu não saio daqui enquanto eu não sentir a tua presença. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu quero sentir o Senhor. Precisamos voltar a esse tempo, e quando chegava chegava a semana da ceia, nós se preparávamos a semana inteira só para o domingo. Ficávamos pensando como seria, quem estaria, se iríamos servir ou não. É que hoje os tempos até a dificuldade pelo espaço, então a gente achamos a facilidade melhor de servir a ceia quando você entra. Mas eu particularmente vindo a congregação que nós servíamos a ceia. E saía a escala de quem ia servir na ceia, ficava no mural. Então quando chegava perto da ceia, eu particularmente, estou falando por mim, eu ia olhar lá ver se meu nome estava lá para me servir a ceia. Então chegava faltando a semana da ceia, na segunda-feira, o responsável pela ceia, ele colocava no mural lá o nome das pessoas que serviriam a ceia naquela noite, ou de tarde, como tinha 2 cultos lá. Então eu ia com ansiedade, procurando saber se meu nome estaria lá, porque eu queria servir a ceia, porque para mim aquilo era magnífico, poder pegar e levar a bandeja e servir os meus irmãos. Eu tinha prazer com aquilo, meu coração ardia para fazer aquilo. E hoje a gente vemos as pessoas trocaram o culto de Santa Ceia por qualquer outra situação. É isso, pastor, o culto de ceia. Se você entender o que significa esse culto aqui, a única coisa que pode tirar você daqui ou é trabalho ou é saúde. Porque os cultos mais importantes que o Senhor Jesus deixou e ensinou para nós, quais são? Ceia, batismo. Então nós estamos vivendo um tempo hoje que qualquer coisa nos tira daqui. Ah, não, eu tomo no outro dia. Não, você pode, se você estiver trabalhando doente, claro que pode. Mas irmão, presta atenção numa coisa. Isso aqui não pode ser trocado. Precisa ser valorizado. Precisa ter reverência quanto a isso. O que de verdade significa isso? O que está fazendo aqui? Isso precisa voltar, queimar no coração do povo de Deus. Ah, pastor, se eu falar isso porque eu sou pastor, eu só quero mesmo que as pessoas estejam na igreja. Presta atenção, eu sempre tive zelo desde quando eu cuidava de bicicleta na outra igreja. Desde quando eu era responsável, também depois me tornei responsável por cuidar da mesa da ceia. Então eu ia domingo de manhã para a igreja, e o culto era das 5 e das 8. Então nós íamos de manhã para a igreja de jejum, e ali nós chegávamos, orávamos, apresentávamos a nossa vida para depois começar a montar a mesa da ceia. Então não estou falando só um pastor, quem está falando para você é alguém que um dia montou essa mesa também.
Ia de manhã na minha casa, de bicicleta às vezes, para chegar lá e deixar a mesa preparada. Eu era responsável pela ceia, pela mesa. Responsável pela entrega, ver quem estava com cálice, quem não estava, se alguém tinha recebido ou não, se estava faltando alguma coisa, se tinha derrubado, se tinha acabado o cálice, tinha que ir lá buscar. Sempre tive essa preocupação comigo. Então eu não estou falando para você porque eu sou pastor agora. Eu sempre tive essa preocupação comigo. Cuidando de bicicleta, com a chave da igreja, montando a mesa da ceia, pregando, abrindo culto, liderando o departamento, visitando, sempre tive cuidado. Porque eu entendi que eu precisava ser feito, eu precisava fazer com excelência, porque para quem eu estava fazendo foi aquele que me salvou. E que se não fosse ele, eu nem estaria aqui. Então estamos vivendo um tempo que a gente valoriza talvez o que não deve ser valorizado e abrimos mão daquilo que talvez teria que ter total entrega. Então comecei lendo para você que Davi, ele não quis levar a arca do Senhor. Mas por que ele não quis? Porque aqui já tinha acontecido aquela situação de qual? Que quando Davi assume o trono, ele tem no coração dele o desejo de buscar a arca. Porque a arca simbolizava a presença de Deus, você sabe disso. Então Davi tem no coração dele de buscar a arca. Tem uma ótima ideia, reúne os homens e fala, vamos buscar a arca. Porque Saul não se preocupou, mas eu quero e tal. Só que a Bíblia vai dizer que Davi faz o quê? Coloca a Bíblia em cima de um carro novo. Presta atenção. Davi sabia qual era o jeito. Davi sabia qual era a forma de carregar a presença. Davi sabia qual era a forma de transportar a presença, de se mexer com a presença. Davi sabia qual era o jeito. Só que Davi, movido de alegria, com uma boa ideia de buscá-la, só que resolve colocar em cima de um carro novo. Porque a forma correta de se carregar a arca, para quem não sabe, vou falar para você, os levitas carregavam, e ali eles colocavam nos seus ombros as varas, e ela passava no meio de cada argola, cada ponta da arca tinha uma argola. Então passava-se um varão no meio das duas argolas, e um varão aqui, então ia um na frente, outro ali, e aqui eles iam carregando juntos. Então eles andavam por um tempo, parava, descia a arca, sacrificava, levantava, andava mais um pouco, parava, sacrificava e assim ia. É assim que era a forma rápida, a forma certa de se carregar. Só que Davi tem a ideia de colocar em cima de um carro novo, talvez porque seria mais rápido, talvez porque seria mais prático. Só que a gente sabe que carregar a presença é pesado mesmo. A responsabilidade da presença é pesada. Por isso que se você não quer responsabilidade, não quer mexer com peso, não se envolve em nada da igreja, irmão. Porque é pesado. Precisa ter seriedade, precisa ter cuidado, precisa ter entrega. Então Davi resolve colocar a arca em cima de um carro novo, a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que em determinado momento os bois tropeçam. E a arca dá uma balançada, e a Bíblia vai dizer que Uzá então estende a sua mão para tentar segurar. Em algumas versões vai dizer tentar suportar. E a Bíblia vai dizer que em determinado momento que ele estica a mão e toca na arca, ele morre. Porque não podia se colocar a mão na arca. Então a Bíblia vai dizer que Davi fica muito triste por acontecer aquilo. A Bíblia diz que se acendeu algo dentro de Davi e ele falou, poxa, então como que eu vou poder transportar isso? E aquele lugar ficou chamado de Pérez Uzá até o dia de hoje. Porque Davi teve medo depois daquilo e não quis mais mexer. Por isso que eu li para você no versículo 10, Davi não quis levar a arca mais, porque Uzá tinha morrido. Só que a Bíblia vai dizer que quando acontece isso, Davi não quer levar mais, e a arca é direcionada para a casa de Obed-edom. E a arca fica lá durante 3 meses. Repita comigo, 3 meses. A Bíblia vai dizer que a arca fica lá durante 3 meses. E Obed-edom e toda a sua casa é completamente abençoadíssimo. Abençoa de uma forma sobrenatural, a prosperidade chega na casa dele, porque onde a presença de Deus está, há prosperidade. Vou repetir para você entender. Onde há a presença de Deus, há prosperidade. E vou falar uma coisa para você entender. A prosperidade que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com coisas, não. A verdadeira prosperidade é viver com a presença. Então a Bíblia vai dizer que agora a presença, a arca está dentro da casa de Obed-edom. E durante 3 meses ele começa a ser abençoado de uma forma, de uma sobremaneira muito grande. As coisas começam a acontecer. Tudo prospera na casa dele. A Bíblia não diz o que acontecia, não é clara em dizer, não tem detalhes, mas eu imagino e gosto de entrar no texto, gosto de fazer parte da história, gosto de imaginar as coisas. Fico imaginando que tudo que ele botava a mão acontecia, tudo que ele botava a mão prosperava, tudo que ele botava a mão multiplicava, tudo que ele plantava, ele colhia.
Os rebanhos iam se multiplicando, as coisas acontecendo, porque a Bíblia diz que ele foi próspero em tudo. E quando você começa a ler mais para frente, você vai ver que os filhos dele, depois de um tempo, começam a fazer parte das coisas de Deus, começam a liderar as coisas de Deus, porque a prosperidade não está só em coisas. A prosperidade está em coisas e na descendência ser próspera também. As coisas começarem a servir. Mas o meu irmão, o meu filho não quer saber muito das coisas de Deus. Busque o Senhor, busque a presença, guarde ela, faça o que tem que fazer e deixe que o Senhor cuida dele. Então a Bíblia vai dizer então, que agora a presença de Deus está na casa de Obed-edom. E tudo começa a dar certo, tudo começa a prosperar. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que Uzá tentou segurar e suportar a arca, morreu. Obed-edom recebe a presença em casa, acolhe a presença em casa e multiplica, prospera. O que isso quer dizer com isso, pastor? Quer dizer para você que Deus não precisa de ninguém forte para sustentar a presença. O que Deus precisa é de pessoas com o coração aberto, sensível, para acolher ela, receber a presença e deixar a presença fazer as coisas. Não precisa de ninguém forte, super-herói, bom, não. Precisa de pessoas sensíveis para valorizar e reverenciar a presença da forma que ela precisa. Então Obed-edom faz tudo isso. E o que me chama a atenção quando você vai ler direitinho e saber toda a história, essa arca, ela tinha ficado na casa de Uzá durante 20 anos, na casa do pai dele, Abinadab. 20 anos a arca fica na casa de Abinadab, 20 anos. Só que a Bíblia não relata se teve prosperidade em Abinadab, mas a Bíblia relata que houve prosperidade em Obed-edom. Tá, pastor, o que isso quer dizer? Estou dizendo para você que durante 20 anos a arca fica na casa de Abinadab. Durante 3 meses na casa de Obed-edom, mas a Bíblia relata que em 3 meses Obed-edom foi próspero, mas não fala se Abinadab também foi. Tá, pastor, o que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: se o que muda o lugar é a presença, independente de qual casa que ela esteja, ela tem que chegar e acontecer. Aí o problema é, se na casa de Abinadab, ela foi acolhida, recebida e houve reverência para ela, da mesma coisa que Obed-edom. Você não acha estranho? Você que carrega a presença de Deus, está vivendo uma luta durante muito tempo e nada mudou? Se você carrega a presença, e presta atenção, a Bíblia está dizendo para mim que a presença de Deus, a arca do Senhor, estava dentro de uma casa durante 3 meses, 90 dias, e tudo deu certo, tudo prospera, tudo muda, tudo fica bênção e tal. A presença que estava naquela arca é a mesma que está aqui dentro hoje, sim ou não? Sim ou não? Então eu entendo que se eu carrego aquela mesma presença que teve uma unção de prosperidade na casa de Obed-edom, na minha casa também tem que dar certo, sim ou não? E por que não dá? Se a presença é a mesma. Por que não prospera se a presença é a mesma? Por que as coisas não mudam se a presença é a mesma? Por que os filhos não se convertem se a presença é a mesma? Por que o marido não se converte se a presença é a mesma? Por que a mulher não se converte se a presença é a mesma? Por que a mãe não se converte se a presença é a mesma? Por que o pai não se converte se a presença é a mesma? A presença é a mesma. A pergunta é: de que forma que essa presença tem sido reverenciada, respeitada e acolhida lá? Porque eu não consigo entender se eu carrego essa presença, que não é mais simbolizada por uma arca, carrego ela aqui dentro comigo, para onde eu vou? Por que as coisas na minha vida não mudam durante tantos anos? Pastor, mas é a mesma? É a mesma. Ah, pastor, é porque, sei lá, talvez não tinha tanto problema na casa de Obed-edom como tem na minha. Você acha que é alguma coisa impossível para o Senhor? A questão que eu quero fazer você pensar essa noite é com que forma você está carregando essa presença. Qual a reverência que você tem prestado para ela? E a gente nem combina, a gente, né? Não estava nem aqui e nem vi depois os louvores que eram, mas a mensagem já estava pronta. E aí o Miguel começa a cantar aquele louvor. Eu falei, rapaz, estamos no mesmo espírito. E às vezes eu falo, Senhor, mas será? E a alma nossa fica assim, né? Você monta a palavra lá, será? Mas até o último minuto, sempre gosto de falar isso, porque para você entender, você que prega, canta ou fica nervoso na hora de subir aqui, a sua alma vai lutar até o último segundo.
E ela fica, será que é? Pregou de manhã, não quer montar outra palavra para a noite? Não quer, fica. Eu falei, não, é essa. Essa é a palavra que o Senhor preparou para essa noite. E aí quando o Miguel começa a cantar esse louvor, o louvor começa a tocar, e é uma grande verdade isso. Não há mais uma reverência da forma que deveria ser dada. Por isso que eu falei brincando a respeito do Dia das Mães, e qualquer outro dia é exemplo disso, que é uma verdade. Hoje temos muito mais facilidade de postar foto e dizer coisas do que de verdade temos atitude de dar com aquilo que estamos escrevendo. Ah, pastor, você é o santão? Claro que não. Claro que não. Talvez se você conhecesse todos os meus pecados, talvez você não estava nem congregando comigo aqui. Só que uma coisa eu tenho certeza. Sempre procurei tratar com transparência e reverência a presença de Deus. Porque se não fosse ela, nem aqui eu estaria. Só que está uma hora de a gente começar de verdade a reverenciar quem de verdade merece reverência, começar a valorizar quem de verdade merece valor. Precisamos proteger, precisamos acolher, precisamos com o nosso coração aberto para que ela tenha espaço para entrar e fazer o que precisa. Porque o que o Senhor tem para nós e está dizendo para nós essa noite, o que eu tenho para você é uma vida de prosperidade. É que a gente gosta da palavra de prosperidade, culto de prosperidade, quando fala, levanta a mão, pega a chave, tal, a casa, não sei o que, a gente gosta dessa prosperidade. Mas o que eu estou falando para você sobre Obed-Edom não é ter coisas, porque ele teve, mas é viver com a presença em casa. Você chegar na sua casa e você ter vontade de permanecer ali. O seu lar precisa ser um lugar de paz, onde as pessoas chegam e sintam a presença de Deus na sua casa. Você precisa se alegrar com ela. Ah, minha casa está bagunçada. O que você prefere? Ter bagunça em casa ou não ter casa? Aí tem que arrumar a casa todo dia, então. Mora na rua. Mora na rua. Mora no albergue. A gente reclama de tudo. Aí tem que lavar a louça de novo. Então, não come, fica sem comer. Aí não precisa lavar a louça. Eu não tenho paciência com algumas coisas. Ai, nossa, que toda vez tem que essa casa ficar bagunçada. Então vende, mora na rua. Não precisa arrumar mais. Precisamos ser mais gratos com as coisas de Deus. Deus, obrigado pela bagunça. Obrigado pela louça que eu vou lavar. Porque eu sei que se tem louça é porque eu comi. Se tem louça é porque teve janta. Se tem louça é porque teve almoço, porque teve café da manhã. Eu quero agradecer ao Senhor porque teve isso. Ai, nossa, toda essa bagunça. Quer tomar limonada, tem que espremer o limão, filho. Tomar laranjada, tem que espremer a laranja. E agora, como é que faz? Será que não está na hora de parar de reclamar e começar a agradecer ao Senhor? Ai, está chovendo. Ai, que frio. Ai, que calor. Calor ou frio? O que é bom? Aí eu vinha na igreja lá, passava calor. Agora, ai, ele precisa desligar o ar-condicionado que está ficando frio. Nunca vai estar bom. Para quem está insatisfeito com ele mesmo, nunca está bom. Ele fala que é os lugares, mas é ele que está mal. Porque se ele estiver cheio da presença, irmão, quem está cheio da presença não tem tempo para ficar prestando atenção em nada que está vindo de fora, o que está acontecendo. Ele só quer buscar o Senhor, quer escutar a voz dele, quer tal. Falei de manhã aqui, que loucura que foi esse negócio. É o Papa, é leão, é urso, é não sei o quê. E agora? Nem lê Apocalipse. Para começar. Fica aí no Instagram, vê um falando, outro falando. É porque Apocalipse diz, nem lê, vai lá ler direitinho. Fala direitinho, para de ser levado a qualquer vento de doutrina. É porque, irmão, quem está cheio da presença não tem medo do fim. Pode vir um papa cor-de-rosa, roxo, o que for, se é leão, se é urso, se é americano, não sei da onde, o que ele é, não quero saber. Eu estou cheio da presença, quem está cheio da presença não tem medo do fim, irmão. O que vai acontecer já está escrito. Se vai ser agora ou não, claro que os sinais, o que aponta está perto. Eu queria que fosse hoje. Mas só que o povo fica apavorado. Aí agora viu lá, mandando para mim no Instagram, eu nem respondi. Você vê que eu não respondi, irmão. Nem insiste, que já estou sendo educado de não responder. Porque o Papa, porque Papa. Eu sei que o meu Senhor vai voltar. Ele vai voltar, porque ele disse: estou indo preparar lugar. Se não fosse assim, não diria para vocês. Ah, pastor, mas tu viu lá, o pessoal ficou o dia todo esperando a fumaça sair de lá para saber qual. Claro que ficou.
Aí você vê o católico falando o dia inteiro, você fala, parece que é louco ficar o dia todo lá esperando a fumaça sair, que povo besta. Você não gasta 5 minutos orando. Por que quer tirar sarro dos outros? Pelo menos eles estão lá no que eles acreditam. Dá para dar um glória ou não? Nossa, o povo ficou o dia todo para ver uma fumaça sair. Eles acreditam naquilo lá. É por isso que quando Deus escolhe Paulo, o Ananias falou, Paulo, esse cara queria matar a gente, esse cara queria prender a gente. Não, ele não. Deus falou, é vaso meu. Sabe que a gente não consegue enxergar o vaso de Deus? É fácil ver Paulo agora, depois de escrever 13 cartas, aquele negócio todo, é fácil ver ele como vaso agora. É difícil era ver ele vaso como Deus via. Ele mandando prender o crente. Ele ia mandar matar você. As roupas de Estevão foram jogadas aos pés dele quando morreu a pedrada. Só que quando Ananias vai e fala, não, Senhor, esse cara não. Ele fala, esse é vaso meu. Mas por que, pastor, Deus chamava ele de vaso? Porque Paulo defendia fielmente aquilo que ele acreditava. O que está faltando no meio da gente é esses caras que acreditam até o final, que vai até o final, que defende até o final, que briga até o final pelaquilo que ele crê. Está faltando é isso, é gente que briga pela presença, que defende ela com todas as postas que tiver, que não perde a direção qualquer coisa que é apresentada no meio do caminho. Precisamos voltar a essa dedicação e essa entrega às coisas de Deus. Então Ananias não chamava Paulo de vaso, mas Deus chamava. Por quê, pastor? Porque Paulo defendia aquilo que ele acreditava. Tiramos o sarro do povo que fica esperando o papo, mas não gastamos 2 minutos orando naquilo que dizemos que acreditamos. É uma vergonha para a gente. E conhecemos um Deus que foi capaz de morrer por nós quando não merecíamos e não conseguimos dedicar 2 minutos para Ele durante o dia. Estou numa correria danada, pastor. Mas será que não dá para parar 2 minutos? Você não consegue parar 2 minutos, é verdade isso? Pastor, essa semana eu não peguei nem na Bíblia, que estava uma correria danada. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem você acha que está sustentando você? Quem você acha que está dando força para você levantar todos os dias? Quem é que está fazendo você ultrapassar algumas coisas que você mesmo não consegue? Você acha que é quem? E você está dizendo para mim que você não consegue. Não, pastor, eu estou numa correria, você não sabe e tal. Você não sabe do quê? Não é possível que não consiga em 2 minutos parar. Eu não estou falando para você ficar debruçado na Bíblia, não estou falando para você ficar orando no meio da rua, não estou falando nada disso. Mas você precisa entender e colocar os seus lugares certos na tua vida. Homens ajudam, mulheres ajudam. Bênção pode vir de homens, pode vir de mulher, mas quem sustenta a gente todos os dias se chama Jesus Cristo de Nazaré. E a gente precisamos entender isso e colocar ele no lugar que tem que ser colocado e as coisas no lugar que elas têm que ser colocadas. Pastor, é muito difícil permanecer na presença. As coisas vêm com muita força contra mim. Os mais antigos de igreja aqui, igual o pastor Denilson, o pastor Alu, que nasceram no Evangelho. Irmão, hoje está suave. Que é isso, pastor? Está suave. Tá não, pastor, está suave. Quantos você conhece hoje das suas amizades que se tornaram cristãos? Antigamente, fala para mim, era pouco, irmão. Era da igreja. Eu mesmo nem de crente eu gostava, não suportava. Já que era tudo mentiroso. E dá dinheiro para o pastor, porque a história é essa, né? Até hoje tem isso aí também. Dá dinheiro para o pastor. Tem crente que fala isso hoje, irmão. Você pode ter certeza de uma coisa: o crente que fala isso hoje não dá 2 passos. Aí você conversa para outro dia. Hoje tá, pastor não está não, pastor está. Irmão, hoje está suave, só que presta atenção numa coisa. Já falei isso e gosto de falar. Vai chegar um dia. E não está muito longe, não. Você vai lá entregar o seu currículo. Ele vai perguntar assim: o que você é? Aí você vai ter a oportunidade de ficar com o emprego ou defender aquilo que você crê.
você é? Eu... Mais fácil, vai. Não estou tirando sarro não, se tiver alguém aqui já vai me perdoando, tá bom? Eu sou católico, não praticante. É isso que eu falava antigamente, no Era do Mundo. O que tu é? Católico. Só não pratico. Sentando sarrafo na doideira. Quem tu é? Não, católico, só não pratico. A pastora morava no interior, fiquei morando lá um tempo. Lá o catolicismo é muito forte. Morava do lado de Aparecida do Norte, em Guaratinguetá. Aí vamos na missa. Vamos, de manhã cedo. Ia para a missa. Ficava lá estando o padre e falar um monte de coisa que eu não entendia nada. Só esperava a hora de acabar para mim fazer o que tinha que fazer final de semana. Tudo certo. Por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso, pastor? Porque hoje, sem perceber, um monte de cristão faz isso. Você já percebeu que ele vai alegar qualquer coisa, mas você percebeu que às vezes você chega dentro da igreja e começa a te dar sono? Já percebeu isso? Não, pastor, a pregação está ruim. Não, em qualquer culto que você vai, você tem sono. Qualquer um. Por que, pastor, é isso? Você não está bem. A presença não é prioridade mais para você. Porque quem tem a prioridade, a presença como prioridade, o coração queima quando chega na hora da palavra. O coração queima quando as coisas começam a falar de Deus. O coração acende porque eu quero participar daquilo. Eu sou uma lenha dessa fogueira. Eu quero queimar. Eu quero, igual um cantor aqui, eu quero, deixa queimar. Não é deixar, é se eu quero. Não é deixar queimar. Eu ver se eu quero queimar, se eu quero acender. Porque hoje temos o evangelho, por isso que eu falei para você, a maior prosperidade não é as coisas, é viver com a presença. É valorizar ela, é ter ela, é se comportar como ela tem que se comportar. Nós precisamos nos comportar, alguém que carrega isso. Eu quero ser conhecido, eu quero ser famoso. Eu tenho um conselho para você, que se você quer ser famoso, acolha a presença. Acolha. Porque a Bíblia vai dizer que quando estava na casa de Obed-edom, foram até Davi e falou: Davi, deixa eu te contar uma coisa. Obed-edom está grandão. Obed-edom está grandão. Mas o que ele fez para aparecer, pastor? Ele saiu cantando por aí, ele saiu pregando por aí, ele saiu postando coisa na internet, ele saiu fazendo vídeo. O que ele fez, pastor? Ele só acolheu a presença. Porque quem acolhe a presença, Deus assopra o nome. Por isso que a gente não entende que aparece alguém do nada. Apareceu alguém do nada. De onde que veio isso? É alguém que acolheu a presença. E quem acolhe a presença tem cuidado por ela, reverência por ela, Deus sopra o nome. Então brigamos, corremos que nem louco para ficar famoso. Quem é que nunca colocou alguma coisa lá e depois eu ver quantas curtidas tenha? Eu faço isso. Talvez você não tenha coragem de dizer isso, mas eu tenho. Eu faço isso, coloco lá e depois quando tem. Quem nunca? Mas o problema não é esse. Se vai ter muita ou pouca. A questão é, qual é a prioridade nisso? Em quem está chegando isso? De que forma está chegando lá? Está contribuindo ou não? Está ajudando ou não? Então não tem problema eu querer postar algo que alguém veja, não é isso. A questão é que quando eu estou buscando a presença de Deus, eu tenho esse mesmo comportamento que eu tenho quando é para mim. Porque eu tenho facilidade de postar coisas circulares, mas não tenho facilidade de postar coisas de Deus. O que me irrita é quando eu vejo um crente postando um funk no stories dele. E é isso, pastor, o senhor tem razão? Não, para mim, vou falar para você, talvez escandalize. Para mim, música é música. Amém? Amém? Só deixa eu perguntar uma coisa, será que não tem louvor para você colocar, não? Quem é que você defende? É o funk? Pastor, mas não, eu também não vejo, eu estou falando para você, se eu sou cristão, a não ser que seja negócio de brinco, mas tem que ter um louvor. Um ambiente onde eu participo, tem que ter, a presença tem que estar ali. Aí coloca, já pensou eu colocar uma palavra que não coloquei agora aí de Ló e coloco, qual é o nome do MC famoso aí, deixa eu ver, vocês sabem. Ian? Olha, até a pastora tá vendo, Ian? Rapaz.
Caramba, pastor, você está atualizado, hein? Meu Deus. A televisão? Ah, você é na televisão, você é na televisão. Ah, pastora, unção, hein? É babê agora. Caraca. Já pensou, falando de Ló e MC Rian de fundo? Qual que é a música dele? Sabe o nome e não sabe a música? Estou brincando só para descontrair um pouco, mas é uma verdade. A minha vida tem que refletir a presença de Deus. Pastor, mas não dá para ser crente 24 horas. Também não estou falando para você sair com a Bíblia na mão, igual eu vi outro dia o cara querendo bater no cara que estava pregando lá. Não é isso, não. Mas as minhas atitudes precisam corresponder àquilo que eu creio, àquilo que minha boca fala. Precisa ter verdade naquilo que eu digo. Não é verdade só nas palavras, mas nas atitudes também. Eu sei que é um momento bem complicado hoje. Para algumas pessoas é triste, para outros alegres. Outros têm sua mãe perto, outros têm sua mãe longe, outros não têm mais. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa estar cheio da presença para passar por isso aí. Porque vai bater mesmo. Vai chegar um dia que minha mãe também não vai estar mais. Como meu pai já não está. Minha mãe não vai viver 100 anos. Mas eu preciso estar cheio porque eu vou precisar, quando aquele dia bater, aquela situação chegar, porque ela bate na porta de todo mundo, eu preciso estar cheio da presença. Ela vai me sustentar, ela vai me deixar de pé, ela vai fazer eu continuar e permanecer. Então, quando estiver vivo, abraça. Quando estiver vivo, beije. Quando estiver mandar pix, manda. Você é mãe, não deu glória, não vai receber, porque você é incrédula. Hã? Você já ganhou. Você é incrédula, mãe. Tem que dar um glória. Mas estamos vivendo um tempo desse difícil. Difícil, que a gente já não vive mais esse negócio, essa entrega, essa busca, clamar pela presença. Falei aqui de manhã, eu vou repetir. Antigamente a gente se juntava, ia no monte, a gente buscava o dom. Respeito quem crê que os dons cessaram, respeito. Mas somos pentecostais e o Ministério Palavra de Vida acredita que há continuidade nos dons. Ah, eu não creio mais. Segura aí. Eu creio, o ministério crê. Sou pentecostal e creio nisso. Antigamente nós se reuníamos e íamos para o monte querendo buscar o dom. Eu queria enxergar, eu queria ver, eu queria pregar, eu queria ter visão, eu queria profetizar, eu queria falar em línguas. Eu buscava, porque dom é busca. Dom é busca. Ah, eu quero, busca. Se buscar, vai encontrar. Olha o que você busca na igreja. Eu busco um carro. Ah, eu busco um casamento. Vai encontrar também. Carro também tem. Só que, irmão, a presença. Busca a presença. Busca a presença. A presença traz casamento. A presença traz carro novo. A presença traz casa. Traz, pastor? Traz, pô, claro que traz. Traz. Porque quem busca a presença, essas coisas vêm, é normal para você. Porque quem busca essas coisas, a presença, quem busca a presença, essas coisas chegam de uma forma tão natural que ele nem faz enxame. Por quê? Porque ele sabe que isso pode acontecer a qualquer momento, porque a presença proporciona isso. Mas eu não vim buscar isso, eu vim buscar a presença. E quando eu venho com esse pensamento, com a minha mente aqui, entrei e falei, caramba, hoje é ceia. Caramba, eu sentar na mesa com o Senhor, vai ser aquele negócio. Eu venho já preparado, já jejuei a semana. Eu vim orando, dormi ontem pensando na música que eu vou cantar, o que eu vou tocar, o que eu vou pregar. Minha cabeça está voltada para isso e eu quero sentir esse negócio. Está faltando essa chama. Por isso que eu estou falando para você, nunca te teve tanta igreja, presta atenção. Nunca se teve tanta igreja, nunca se teve tantas pessoas dentro da igreja, nunca se teve uma facilidade tão grande de comunicar o evangelho, nunca se teve uma facilidade tão grande de você acessar sua televisão e ter coisas de Deus ali, canais abertos com coisas de Deus. Nunca teve isso, nunca teve tanta facilidade, mas porém, nunca se teve de um povo, tanta gente hoje, com aparência de crente, mas vazio, sem a presença. Pastor, como o senhor pode saber disso? Você acha que o senhor é o dono da verdade? É só você prestar atenção. O nosso culto termina aqui 9h30, acabou mesmo. Só vai começar 8 horas de quarta-feira. Ou se amanhã você vir na oração segunda-feira, começa o seu culto de novo. O seu culto não continua quando termina aqui. Porque quem está cheio da presença, você vai embora, o fogo está queimando.
Vai apresentar alguma coisa para você. Estou cheio. Não quero. Isso não é bom para mim. Vou derrubar. Eu vou derrubar a presença se eu fazer desse jeito. Eu vou botar a presença em cima do carro novo se eu tocar nesse negócio. Se eu fazer dessa forma, eu vou colocar a presença em cima de um carro novo. Quem está cheio da presença, o culto não acaba. Você sabe quanto tempo eu demoro para dormir? A pastora está de prova aqui. Não estou falando isso para me engrandecer para você, não. Geralmente quando eu termino um culto desse de domingo, principalmente agora eu pregando de manhã e à noite, eu vou dormir por volta de umas 3 e pouca da manhã, às vezes 4 horas, e no outro dia eu acordo cedo porque eu não consigo dormir. Ah, pastor, por que você está falando isso? Estou falando isso para você entender uma coisa. Quando você começa a valorizar a presença, você começa a entender o que você está fazendo, aquilo que você foi chamado. Ah, pastor, mas cansa, é cansativo. Não estou falando para você que não cansa, porque eu canso. Só que você está cansado e feliz. Cansado e satisfeito. Cansado, mas cheio. Cansado, mas pronto para outra. Cansado, mas se aparecer alguma coisa, você vai. Cansado, mas se você estiver fazendo uma visita, você vai fazer uma visita. Cansado, mas se alguém mandar uma mensagem para você, você vai ter uma palavra para dar para aquela pessoa. Por quê? Porque eu estou cheio da presença de Deus. E meu culto não termina no domingo. Nem começa no domingo. Precisamos buscar isso como nunca. Precisamos lutar pela presença, proteger, acolher ela, para a nossa vida mudar. Porque eu quero que você saia daqui hoje, dessa noite, pensando isso. Se a presença que estava na casa de Obed-Edom é a mesma que eu carrego, por que a prosperidade não chega na minha casa, só chegou na de Obed-Edom? É simples. O que mudou foi a casa. Será que não está na hora de você repensar e saber, peraí, deixa eu ver como que eu estou acolhendo a presença aqui. Porque não dá para a presença ficar num lugar que onde a boca ainda tem palavrão. A presença não consegue ficar dentro de um lugar que ainda habita pornografia. Que é isso, pastor? Não dá. A presença não tem como habitar num lar onde compra e não paga. Escutei essa semana, eu não vendo mais pro fulano. Oxe, por quê? Não paga, pastor. Aí eu quero reclamar do povo que ficou lá esperando a fumaça roxa, branca, essa que pecha aquilo. Aí você vai lá, o católico compra e paga. O espírita compra e paga. O candomblessista lá compra e paga. E o crente não paga. Ah, que lindo. Mas eu estou cheio. Eu estou cheio. Eu estou transbordando. Do quê? Do quê? E quem está cheio da presença, compra e paga. Quem está cheio da presença não fala palavrão. Quem está cheio da presença não acessa o que não pode acessar. Quem está cheio da presença não toca onde não tem que tocar. Quem está cheio da presença não manda foto no que deve mandar. Quem está cheio da presença é diferente. Porque quem está cheio da presença, as coisas são diferentes. A Bíblia vai dizer: Obed-Edom prosperou em tudo. Por quê? A presença estava lá. Foi acolhida. Teve reverência para ela. Cuidado com ela. Zelo por ela. Usar não. Ficou 20 anos na casa dele. Quando ela balançou, ele 20 anos ficou lá. Agora tem que saber como que foi esses 20 anos, né? Por que acontece? Qual que é o grande problema? Tenho muito tempo do evangelho, eu já sei como que são as coisas. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando chegou lá em Apocalipse, você gostou muito de Apocalipse essa semana, vamos falar de Apocalipse, tá bom? Quando o anjo visita uma das igrejas, ele fala assim: tenho visto a tua luta. O quanto você luta pelos que dizem que são, mas a gente sabe que não é. Tenho visto o seu trabalho, tem uma coisa contra ti, uma. Só uma. Abandonaste o primeiro amor. Por que pastor? Porque quando eu era no primeiro amor, eu era tal. Quando eu estava no primeiro amor, eu estava cheio de força. Quando eu estava no primeiro amor, eu queria cantar, eu queria cantar no primeiro amor. E por que você saiu do primeiro amor? Se era um lugar que você nunca deveria ter saído. Aí hoje, não, mas quando eu estava no primeiro amor, foi igual eu vi ontem, eu tenho essa visão também. Fui lá no culto dos pastores ontem, o pastor Samuel pregou. Ele falou que tem um monte de gente vivendo a síndrome de Sansão. Por quê? A síndrome de Sansão rasga o leão para defender seu pai e sua mãe. Quando ele volta depois de uns dias, ele vai no mesmo leão e tem mel lá.
Porque tem pessoas que gostam de voltar onde venceu para se alegrar pela vitória. O problema é que só tem mel antigo para contar. Ah, porque sabe, há uns 10 anos atrás Deus fez isso. Há 5 anos atrás Deus fez aquilo. Não, eu não sei quanto tempo eu era assim. Não tem nada novo para contar. Só vitória antiga. Não, porque há uns 10 anos atrás Deus falou comigo de tal forma e hoje Ele não fala mais. Não tem nada novo para fazer. Deus não fez nada novo nesse tempo todinho. Só o leão. Só se alimenta desse mel antigo aí. Não tem nada novo para contar, não, porque antigamente eu era mais fervoroso. E aí, tá frio por quê agora? Porque a presença é a mesma. É a mesma presença. Precisamos voltar a acender esse negócio de novo. Louvor, pode vir para cá. Por favor. Deus não está procurando ninguém que acha que é forte. Deus não está procurando ninguém que acha que tem muita coisa. Não, não. Deus está procurando pessoas com o coração que quer acolher a presença. Pastor, o que eu vim buscar hoje aqui? Não, eu vim buscar pelo meu marido, eu vim buscar pela minha mãe, eu vim buscar pelo meu tio, eu vim buscar pelo meu relacionamento, eu vim buscar pelo não sei o quê, eu vim buscar pela porta aberta, eu vim buscar pelo casamento, eu vim buscar pelo noivo, eu vim buscar pelo um monte de coisa, só não pelo principal. Quando foi que nessa semana, na hora que você dobrou o seu joelho, orou em pé ou sentado, não sei. Você falou assim para Deus, Deus, eu quero mais da tua presença. Quando foi que a última vez que a sua oração teve essa fala? Senhor, eu quero te conhecer mais. Eu quero de verdade transbordar, eu quero de verdade ser verdadeiro na minha atitude como é na minha fala, que o nosso louvor não seja minhas lágrimas. Não, eu quero chorar na tua presença. Eu quero sentir isso, aquele negócio que eu sentia no começo, que a lágrima começa a rolar e eu começo a passar a mão para secar e não para. Parece que não para. Não, já nem limpa, mas deixa ela cair. Ela não vai parar, essa lágrima é de dentro. É o Senhor movendo, é a presença mexendo com você de dentro para fora. Você não vai conseguir secar a lágrima. Deixa a lágrima cair, sente a presença. Se quiser se jogar no chão, joga. Se quiser sair correndo, saia. Mas busca a presença, é ela que você precisa. Não é dos homens que você precisa da presença de Deus. Ai, por que não dá nada certo para mim? Porque você busca nos homens, não busca na presença. 200 anos a mesma coisa dentro de casa não muda. O que está acontecendo? Falei aqui de manhã. Pergunta para o outro, o que eu tenho que mudar? Pergunta. Você fala que o problema é o outro, pergunta para Deus se não é você. Porque a presença que mudou a casa de Obed-edom é a mesma que pode mudar a tua. Por que não muda? Conforme ela está sendo acolhida, conforme ela vai trabalhar. Não, pastor, eu adoro a Deus. Eu busco Deus. Não estou falando de busca, não. Estou falando de mudança mesmo. Porque eu ficaria frustrado de ter carregado algo durante 20 anos dentro da minha casa e em 3 meses o cara, se eu estou com a mesma coisa, a mesma. Você não consegue parar para pensar nisso? A mesma arca que estava na casa de Abinadab era a mesma que estava em Obed-edom. Durante 20 anos em Abinadab não aconteceu nada. 3 meses em Obed-edom mudou tudo. O que é o problema então? É a presença que está com o problema? Eu queria entender isso, porque se Obed-edom em 3 meses consegue, em 20 não conseguiu o outro. O que está acontecendo, pastor? Talvez você tenha explicação. Eu não queira aceitar. Aí já é outra coisa. Precisamos voltar a ser de verdade um povo que honra o que fala. Precisamos ser um povo que de verdade que honra a Deus com as atitudes. Que engrandece o nome do Senhor e louva o nome do Senhor por onde Ele passa. Ah, passei lá, conversei com a pastora Lu, mulher de Deus. Tem algo de Deus para passar. Passei lá, vi o pastor Eduardo, pô, homem de Deus do mesmo jeito. Ah, eu passei lá, vi o pastor Everson saindo na porrada com o cara. Passei lá, vi o pastor Everson falando palavrão. Ah, passei lá, vi o pastor Everson mexendo com a mulher. Condiz com o que eu prego aqui? Você vai me jantar se você ver isso. Você vai querer me pôr no espeto. Tá uma maçã na minha boca e
Você acha que eu não tenho consciência que da forma que eu prego, quando eu errar, os caras vão me matar? Tem um monte de nego esperando isso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Senta para esperar. Ah, pastor, então o senhor é o bonzão. Não, a Bíblia diz que quem está de pé, vigie para que não caia. É só vigiar. Você não tem medo? Não. Estou nem aí. Fui chamado para algo, vou fazer. Só que é o seguinte, na minha fala vai condizer com que comportamento. Precisa fazer isso. Precisa. Preciso. As pessoas falam, o Mateus está de prova aí, não gosta que eu falo. Já falei para ele. Quer seguir outro caminho, amigão? Vai lá. Aqui você vê leitura, aqui você vê oração, aqui você vê as coisas de Deus. Se você quer, se não quer também. Sou bem resolvido quanto a isso. Ah, pastor, sou bem resolvido quanto a isso. Lá não tem outro exemplo, não tem coisa errada. Talvez não seja um pai 100%, porque ninguém é 100%. Mas coisa de Deus vê, leitura vê, oração vê, devocional vê. Falei para ele, quem está implorando para você fazer devocional, você que sabe. Só que há diferença em quem serve e quem não serve. Tem diferença em quem está cheio e quem não está. Tem diferença. O que está faltando lá fora é uma verdade do povo aqui de dentro. Ah, o mundo está terrível, pastor. Claro, porque se os de dentro aqui se comportassem melhor lá fora também estava bom. Está faltando um posicionamento do povo aqui de dentro, lá fora. Que é isso, pastor? Precisamos carregar a presença e levar ela lá para fora, onde a gente passar, e eles enxergarem a presença com a gente. Na escola, no trabalho, na faculdade, onde que for. Crente. Agora é crente, só chega atrasado. Só atrasado. Quando vai ver o testemunho de vida, todo torto. Vai converter quem? O cara fala, para mim, para a igreja assim, deixa quieto. Agora você imagina nós. Estou falando de nós agora, porque eu me coloco no meio de vocês também junto. Imagine nós, irmãos. Cheio da presença. Indo lá para fora. As pessoas olharem para a gente e falar, opa, quero. Eu quero. Eu quero que ele carregue, eu quero que ela carregue, eu quero ser assim. Precisa, está faltando isso, irmão. Porque a gente se fechou dentro da igreja e para a gente está bom aqui o culto. Aí choramos e tal, acabou lá fora, a gente se comporta que nem o povo do mundo, se mistura com eles, não dá para saber mais de que lado que está. Mas o nosso culto aqui dentro precisa continuar, precisa ser quente aqui dentro, precisa as coisas acontecer, precisa porque nós estamos mais aqui dentro, lá fora. O povo está precisando da gente. Jesus conta com a gente. Mas então o povo lá fora está esperando alguém que de verdade olhe e fale, eu conheci aquela pessoa ali. Aquilo ali era uma tranqueira. Só que ele não está mais igual, aconteceu alguma coisa com ele. Agora as pessoas te veem depois de tantos anos e falam, não mudou nada, hein? Eu ficaria com vergonha. Já pensou alguém que te conhece muito tempo, do tempo que tu era da loucura, te vê hoje, pô, tu não mudou nada, hein? Eu ficaria com vergonha. Faz tempo que não me vê, né? Caramba, mudou, hein? Nem que fale do peso, irmão. Mas tem que ver alguma coisa. Oxi, que é isso? Carrega a presença. Carrega a presença. Algo mais de valor, que presta atenção que eu vou falar agora, talvez escandalize você. Algo que eu tenho mais de valor hoje na minha vida não é a Lília, não é o Mateus e não é o Theo. Que é isso, pastor? Não é. Não, pastor, você não está valorizando eles? Não, eu valorizo. Mas cada um no seu lugar. Porque se não fosse a presença, nem casamento eu tinha hoje. Que é isso, pastor? Nem casamento eu teria, porque eu estava uma desgraça. Só que a presença me encontrou. E aí ele começou a colocar as coisas no lugar. Foi começando a mudar o Everson. Foi começando a mudar o cabeça. O Everson foi entrando. Foi servindo. Dia após dia. Crescendo na graça e no conhecimento. Buscando o Senhor. Se batizando, lendo, estudando. Se formando em teologia. Se tornando pastor. Assumindo uma igreja e fazendo, pai, porque estou fazendo aquilo que Deus fez. Porque eu acolhi e dei espaço para a presença trabalhar. Ai, pastor, você não ama, pastor? Claro que eu amo, mas a presença é mais importante para mim. Que é isso, pastor? Talvez as mulheres falem, nossa, Não estou desvalorizando a Lília, nem o Mateus, nem o Theo. Eu estou dizendo que se não fosse a presença, nem família eu teria. Quantas vezes a presença entrou na minha frente? Quantas vezes a presença fez a arma falhar?
Quantas vezes a presença segurou no volante do carro para não bater do meu lado? Quantas outras vezes foram que eu nem vi? Quantas vezes? De ver pessoas disparar armas, matar alguém do meu lado, olhar para mim, subir na moto e ir embora. Quantas vezes? Mas a presença estava me chamando ali. Por isso que eu falei, minha mãe nunca mais vai ver alguém chutar o portão e entrar e achar droga em casa. Por quê, pastor? Porque eu sou bonzão? Não, porque a presença me encontrou e eu acolhi ela. Então, o senhor não tem vergonha de falar isso não? Claro que não. Claro que não. Quantas vezes escutei a minha mãe falando, a minha amiga falou que você estava com os caras fumando maconha no canal, e eu estava mesmo. Só que a minha mãe falava que dói em mim, não é saber que você fuma, é alguém vir me falar. Nunca mais. A fofoqueira do Satanás vai lá. Ela vai ter que ir lá e falar, nossa, vi um vídeo do seu filho, hein? E seu filho virou pastor agora, linguaruda. Vem aqui um dia para você se converter. Mas é isso, irmão. Porque a presença trabalhou. Trabalhou e está trabalhando ainda, porque nós não está 100%. Só que eu resolvi acolher ela. Deixar ela fluir. Fluir. Se coloque de pé quem pode. Faça desse momento seu agora um momento como fosse o último. Não faça por fingimento, nem por nada. É um momento seu. A luz está apagada, ninguém está olhando para o seu rosto. É você e o Pai. Não vai vir ninguém na frente aqui, vai cada um no seu lugar. Só que é o momento agora de verdade nós valorizar o que precisa ser valorizado sempre. O que, pastor? A presença de Deus. Tem que sair o fingimento, tem que sair a mentira, tem que sair tudo, a aparência, agora do jeito que está. Do jeito que está. Como, pastor? Do jeito que está. Eu não sei o que você fez na semana, eu não sei o que você agiu, o que você pôs a mão ou não pôs, o que você olhou ou não olhou, o que você acessou ou não acessou. Eu não quero saber disso. Isso já faz parte do passado. Eu quero saber de agora. Nesse momento agora. Não quero saber o que aconteceu ontem, segunda-feira, terça, não quero saber. Se você teve mais uma recaída ou não teve, se você... Não quero saber de nada disso. Quero saber de uma coisa. Hoje você vai falar com ele. Vai dizer para ele, eu quero acolher a tua presença. Muda eu. Mexe comigo. Tira esse gênio de dentro de mim que não aceito ninguém me falar nada. Pede para ele. Ele tira. Só se você não quiser. Talvez você goste de dizer, eu não abaixo a cabeça para ninguém. Isso, não abaixa não, fica de cabeça em pé, obedecendo o cão. Porque quem obedece a palavra de Deus, abaixa a cabeça. Eu não tem jeito, é o meu jeito mesmo, eu não escuto, eu quero falar. Se eu pudesse, eu falava tudo que eu pensava. E isso, fala, obedece. Faz a pedra virar pão. É isso aí. É isso. Faz isso aí. Continua carregando a arca em cima de um carro novo, faz isso. Nada muda. Agora acolhe a presença para você ver. Traz ela. Reverencia ela. Preserva ela. Luta por ela para você ver ela começando a trabalhar para você. Aí aquele que não dobrava começa a se dobrar. Aquilo que não sobrava começa a sobrar. As coisas começam a acontecer, você nem presta atenção mais. Porque você está tão magnificado com aquela presença que está dentro da tua casa, dentro de você, falando com você, que você nem olha para essas coisas. Essas coisas são coisas. O povo precisa voltar a buscar a presença de Deus de verdade. Não pode ser mais um ajuntamento, não pode ser mais uma ceia, não pode ser mais um culto, não pode, tem que ser o culto, tem que ser a ceia, tem que ser o dia. Eu não sei se vai ter outra ceia. Eu não sei se vai ter a ceia de junho. Mas eu sei que a de maio eu estou aqui. Dessa aqui ninguém me tira. Dessa não. E na outra, pastor, não sei, mas dessa? Perdeu, Satanás. Essa eu estou aqui. E essa aqui eu vou adorar como fosse o último dia da minha vida.
Eu não vou tomar ceia esse mês porque, não, deixa eu te falar uma coisa. Dobra o teu joelho aí agora, ó, fala com Deus agora, peça perdão, toma a ceia. Que é isso, pastor? Toma a ceia. Porque se você não tomar a ceia, você vai ficar, você não melhora. Faça lá com seja verdadeiro com Deus. Fala, Deus, a partir de hoje, determina, faça um voto com o Senhor. Estou pedindo perdão para o Senhor e estou tomando a ceia. Minha vida vai mudar a partir de hoje. Faça isso com Deus. Muda a sua vida, deixa a presença mudar a tua vida. Louve a Deus agora com verdade no teu coração. Com verdade, com verdade. Como fosse a última. Como você não tivesse outra chance. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Que o nosso louvor. Aí eu não consigo cantar, porque vou arrebentar com a música. Mas você consegue. Já fez eu chorar hoje, vai fazer eu chorar de novo agora. Teu fogo arde em mim, inunda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Os pastores podem vir vindo para a mesa já, missionários, evangelistas. Teu fogo arde em mim, inunda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja um momento, apenas lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja um momento, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada?
se apagará, não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará, que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar. As canções mais lindas pra Haroldo, pega o pão ali. Pastor Eduardo, pega o cálice. Nós vamos voltar já, tá bom? Segura aí. Isso. Estenda a mão para cá. Para a gente abençoar e consagrar o pão e o suco. Pai, estamos aqui mais uma vez. Coração agradecido, com coração cheio da tua presença e feliz por estarmos aqui na tua mesa. Nesse momento queremos apresentar o pão a ti, queremos apresentar o suco a ti. Todo o simbolismo que ele tem, sabemos que o pão é o teu corpo, sabemos que o suco é o teu sangue. Tudo que estamos fazendo aqui é memória de ti. Então abençoa, Senhor, o pão, abençoa o suco. E muito obrigado, Senhor, por mais um mês nós estamos aqui reunidos em teu nome, em memória de ti. Por isso oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Quem crê diz amém e aplauda o Senhor. Todo mundo pegou a ceia aí? Pegou? Tem alguém que está sem a ceia aí? Pode deixar aí, Senhor. Vai dar o pão, pastora? Quer já? Você que manda. A Neta e o Renato. Glória a Deus e aleluia. Este mês vamos dar para a Neta e para o Renato. Glória a Deus e aleluia. Não, tem uma caixa lá escutou. Rápido. Está preparado já? Vamos cantar agora já? Depois nós tomamos, né? Todo mundo pegou aí? Tem alguém sem a ceia? Deus abençoe, tá bom, Renato? Neta, Deus abençoe. Todo mundo pegou? Tem alguém sem? Se tiver sem alguém sem, levanta a mão aí. Tem um lá sem a ceia lá, leva lá para mim, por favor. Deixa a mão levantada para a irmã te ver aí. Isso. Falta alguém? Falta alguém? Todo mundo está com a ceia? Amém? Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você agora. Olha para sua mão aí.
Sabe o que está na sua mão aí? Tem noção do que está na sua mão aí? É Ele. É Ele. Vou fazer um pedido agora para você essa noite. Faz dessa ceia como fosse a primeira. Você lembra da primeira que você tomou? Você lembra quando foi difícil a primeira? Tudo que você teve que passar, tudo que você teve que abrir mão, tudo que você teve que negar. A primeira. Eu quero que volte no teu coração agora o desejo da primeira, a entrega da primeira, o ânimo da primeira, a reverência da primeira, o fogo da primeira. É isso que nós precisamos todos os dias. Pastor, por que você está fazendo isso? Porque talvez pode ser a última. Mas se for a última, um sentimento da primeira, tudo certo. O que não pode é pegar ela aí agora e não se analisar mais. Seja de qualquer forma. Colocar ela em cima de um carro novo. Não. É com reverência. É com entrega. Ah, pastor, eu não tomo ainda porque não sou batizado. Ou não tomo ainda porque cometi algo e entendo que não é momento de tomar ainda. Não faça de um erro um decreto, viu? Todos nós vamos errar um dia. Não seja escravo desse erro. O Senhor é rico em misericórdia. A Bíblia diz que todos os dias as misericórdias se renovam. O Senhor perdoou você, agora resta saber se você se perdoou. Aí é com você agora. Mas se você não toma por algum motivo, se fosse você, reatava com o Senhor e tomava o mais rápido possível. Porque não há honra maior do que sentar na mesa com Ele agora. Você não está sentado somente na mesa com os teus irmãos em comunhão. Está sentado com Ele. Ele está aqui. E a Bíblia diz que na noite que Ele foi traído, Ele foi traído, Ele partiu o pão. Tendo dado graça ao partir, e disse: comei. Esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente o cálice, pegou e falou: esse é o cálice da nova aliança. Se você está aqui hoje, é por causa desse cálice. Se você está aqui hoje tomando a ceia, é porque teve um cálice derramado lá na cruz do Calvário. E se não fosse esse cálice. Esse é o cálice da nova aliança. Antes da cruz, estávamos decretados e condenados para o erro de Adão. Só que o segundo Adão veio. E o cálice foi derramado na cruz do Calvário. E por esse motivo nós estamos aqui, a nova aliança. Valorize isso. Como foi na primeira, como pode ser a última. Faça de verdade. Porque vai chegar um dia. Não está longe, como eu disse no começo do culto, na oração que eu fiz. Está perto. Vai chegar um dia que dor não vai ter mais. Choro também não. Correria não vai ter mais. Vamos só adorar o Senhor todos os dias da nossa vida. Então quem pegou a ceia pode comer, pode beber. Adore a Deus. Lembra aquela adoração do início? Adore a Deus. Abre a tua boca. Se tiver que falar língua estranha, fale. Se quiser profetizar, profetize. Você é livre. Mas fale palavras de amor ao Senhor, que é o causador disso que está acontecendo hoje. Não merecíamos. Mas está chegando um tempo e não está muito longe. Não estaremos mais aqui. Estaremos num lugar de paz com o nosso Senhor. Onde não vai existir mais choro, não vai existir mais dor. Tudo isso vai cessar. Estaremos na glória com Ele. Estaremos na glória com Ele. Oh
Arão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. E morte, choro, e tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. E morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. E morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Deixa bem baixinho, bem baixinho. Ela não conseguiu, você vai conseguir. Ele desistiu, você vai até o fim. Ela abriu mão, você não vai abrir. Você viveu num lar de choro, mas vai viver num lar de alegria. Ele parou no meio do caminho, você vai até o fim. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Vai ser diferente. O Espírito Santo brada no meu coração agora e diz para você: vai ser diferente. O que foi na vida dela não vai ser na tua. O que foi na vida dele não vai ser na tua. Você vai chegar. Você vai chegar. Não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter. Não haverá mais, não haverá mais. A presença chegou. A presença inundou você. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. A presença chegou. A maldição parou ali. A maldição parou ali. Escute bem aqui, inimigo. Acabou ali. Parou ali. É só até ali. Vai prosperar. Vai chegar. Vai casar. Vai ser feliz. Vai gerar. Vai se alegrar. Vai ter casamento, sim. Vai ter vestido, sim. Vai ter casa própria, sim. Você perdeu. É um novo tempo. Não é novo tempo de choro, não. É tempo de riso. Está chegando esse tempo. Não haverá mais dor, não. Choro, não.